Gabriela Bauerfeld, por favor. Vem aqui pertinho de mim. Isso. Aqui nós temos a Raquel, que é a nossa filha mais nova. Agora no congresso das igrejas El Shaddai, Deus fez uso de uma profeta, uma mulher de Deus, que profetizou, né, que a Raquel tinha da parte de Deus um ministério de dança, um ministério de adoração, e que ela ia ser levantada por Deus como uma líder nessa área, né? E ela foi tocada por essa palavra, se quebrantou muito, chorou muito na hora que recebeu essa palavra, e já na sequência começou a sonhar, começou a escrever os vestidos, a desenhar os vestidos, a mobilizar uma equipe de adoradoras, né? E recebeu, né, o apoio, a bênção da líder de célula dela, que é a Gabi, né? Ela é discípula da Gabi, e também foi pedir a bênção, né? Foi pedir hoje a bênção da pastora Carô, que é a líder da adoração da igreja El Shaddai, né? A pastora Carô, ela não participou diretamente desse processo do desenvolvimento da equipe, mas ela sabe que isso já é um processo sucessório, né? Que novas gerações vão se levantar para continuar adorando o Senhor aqui. Então a Raquel está pedindo a bênção da pastora Carolina, e a pastora vai orar por ela hoje, para que tudo corra bem, e a gente vai trazer as outras adoradoras. Pode entrar todo mundo já? Pode? Então venham as outras meninas, fiquem aqui atrás. Podem vir. Vem, pessoal. Vamos lá, vem, depressa, depressa. Vamos, pessoal. Vou pedir, pastor Murilo, sobe aqui comigo, pastor Denis também, para a gente tirar essas coisas aqui. Então, eu só queria que a pastora Carol orasse pela Raquel e orasse pelas meninas, e aí depois elas vão dançar. É um número de dança que elas vão fazer aqui no altar hoje. É estreia, já sendo apresentadas para a igreja. Bom dia, igreja. Que alegria, né? Que alegria ver a fidelidade de Deus na vida dos nossos filhos. Isso é maravilhoso. Vamos fazer uma oração? Vem cá, Raquel. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. E hoje nós queremos consagrar a vida da Raquel no Teu altar, clamando a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor continue ministrando, operando na vida dela, capacitando, sustentando e dando a ela, Senhor, tudo aquilo que ela necessita, Pai, para estar à frente, para ser um instrumento do Teu poder, do Teu amor, da Tua adoração na vida da igreja, na vida dessas jovens, dessas crianças, em nome de Jesus. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela, que a unção do Espírito Santo esteja sobre ela, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E que o Senhor possa usar essa equipe, que são as primícias dessa geração, desse mover, Pai, de uma forma poderosa, que cada uma delas possa ser um instrumento também do Teu amor, do Teu poder, e que elas possam se alegrar muito, Senhor, no Teu altar, em ver os grandes feitos do Senhor através da vida delas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.
Yahweh, who was and is to come. My Savior King gave his life for me, and I know he's coming back to bring me home. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming again. Oh, he's coming again. He's coming again. Till he comes again, then we'll sing some more. We'll keep on singing till he comes again, until we reach the golden shores. We'll keep on singing till he comes again, then we'll sing some more. We'll keep on singing till he comes again, then we'll sing forevermore. Yes, we know he's coming again. Yes, we know he's coming again. We know he's coming again. Yes, we know he's coming again. He's coming again. He's coming He's coming again. Oh, he's coming again. Yes, he's coming again. He's coming again. He's coming again. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto do que qualquer outro. Ele é o nosso Salvador, Jesus, Deus, God. He's coming again. Perfeito, Salvador, Deus, maravilhoso, God. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a palavra que o pastor Murilo pregou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo. Salmo 23. Ele vai voltar. Jesus, Deus, nosso Salvador. Uhul!
Muito lindo, né? Essa é a herança do Senhor. Oi? Pode pôr lá no cantinho, pastor Murilo. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os nossos filhos. Amém? Nós vamos nesse momento para a palavra de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. E abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 133. Salmo 133. Isso. Ok. Diz assim, ó. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai celestial, a Tua palavra é vida para o nosso espírito. A Tua palavra é o combustível da nossa fé. É aquilo que renova as nossas mentes, cura a nossa alma. É aquilo que transforma a nossa vida. É o que quebranta o nosso coração em amor por Ti. Por isso, Senhor, permita que nessa hora, sob este altar, não esteja falando o homem, mas fale aqui neste lugar o Espírito Santo de Deus. E dessa forma, Senhor, a igreja de Jesus seja edificada, conforme a promessa que o Senhor fez, de nos fazer uma igreja santa, forte, no Espírito, que haveria de prevalecer contra as portas do inferno. Meu Deus, Jesus venceu a morte, venceu o maligno, venceu todo o poder do mal, através do seu sacrifício na cruz. E nós também somos chamados por Ti mais do que vencedores. Então, Senhor, segundo a Tua promessa, segundo o decreto da Tua palavra, nos vivifica o Espírito, nos santifica nesta manhã através da Tua palavra, e permita que nós sejamos transformados, para que também possa acontecer toda a transformação que o Senhor está realizando nesta terra, através da Sua igreja, em nome de Jesus. Oramos atando todos os poderes malignos, decretamos que o maligno está atado, manietado, amordaçado, e que estão neutralizados os principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Estão neste lugar sem efeito, estão neste lugar repreendidos e banidos daqui em nome de Jesus, de forma que o Teu Espírito Santo possa fluir neste lugar com toda liberdade e autoridade, operando aqui o tudo em todos, a começar da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, até quem chegou durante o louvor. Seja bem-vindo, é uma alegria poder receber você aqui, é uma alegria podermos estar juntos. Que Deus abençoe cada vida e cada família que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Esse texto aqui, ele fala sobre algo que é pertinente, que é relacionado à vontade do Senhor. É da vontade de Deus que nós sejamos unidos de espírito. Amém? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E esse primeiro versículo aqui, ele diz isso: ó como é bom e agradável. Ou seja,
A unidade é uma coisa boa e agradável aos olhos de Deus, porque ela é exatamente uma expressão da vontade de Deus. Deus quer que nós, como filhos, nós como a família de Jesus, nós como irmãos, como igreja, sejamos unidos de espírito, de alma e de corpo. Que tenhamos um só pensamento, que tenhamos uma só linguagem, que tenhamos uma só fé, um só coração. E para que a igreja de Jesus, ela possa cumprir a sua missão, que é transformar o mundo ao seu redor. A igreja, ela é um elemento de transformação na terra. Para que ela possa transformar o mundo, conquistando vidas, famílias e territórios para o reino de Deus, porque aonde a igreja chega há uma transformação espiritual, na direção do amor, na direção da fé, na direção da santificação. Quando uma vida é ganha para Cristo, ela é transformada, ela é liberta, ela é curada, ela é livre da maldição, ela passa a ter os pensamentos de Deus, ela passa a ser governada pelo Espírito Santo, que sempre conduz qualquer pessoa a um bom propósito. Então, a transformação que nós desejamos na sociedade, a transformação que nós desejamos na nossa cidade, na nossa nação e nesse mundo, ela vai ser realizada através de nós. Ela vai ser realizada através de mim e através de você. É a nossa atuação no sentido de pregarmos a palavra, de revelarmos o amor de Deus pelas pessoas, as pessoas, de nós falarmos de Jesus aonde formos e provarmos o quanto Ele é bom através do nosso próprio estilo de vida. É isso que vai transformar todas as coisas. Mas antes de nós tentarmos unir o mundo a Deus através da nossa pregação, nós como corpo precisamos lutar pela unidade do Espírito. A igreja de Jesus ainda precisa entender melhor o que é unidade e saber que a unidade, ela é não só um desejo de Deus, como ela é uma ordenança de Deus, que nós sejamos unidos de espírito, que nós pensemos e falemos a mesma coisa, que nós tenhamos um só propósito, que é glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? E a Bíblia diz: lutai pela unidade do Espírito, ou seja, para que haja unidade precisa existir uma luta. Diga comigo, uma luta. Uma luta contra quem e contra o quê? Uma luta contra duas coisas que podem tentar atrapalhar a unidade. Uma delas é o maligno, que não quer que vivamos unidos. O inimigo não quer que você esteja unido a Deus. O inimigo das nossas almas, que é real, que existe, que milita, que trabalha, que é derrotado, mas que ainda está lutando. Ele milita para nos separar de Deus, ele trabalha para tentar tirar você da presença de Deus, para tentar roubar você da igreja, para tentar te tirar desse caminho que é Jesus. O inimigo tenta separar os casais, ele tenta colocar divisão entre os casais, de forma que os casais não se entendam, briguem, se separem, se divorciem. Ele tenta colocar divisão entre pais e filhos, ele tenta separar, às vezes, sociedades, propósitos de trabalho junto. Ele vai lá para criar uma divisão, uma separação. Por quê? Porque ele sabe que unidos somos mais fortes. Vamos dizer isso? Diga comigo, unidos nós somos muito mais fortes. Amém? É necessário que sejamos unidos a Deus, porque se nos unirmos a Deus, vamos ter os dons, a unção, a força de Deus operando na nossa vida. Sozinhos ficamos limitados à nossa condição humana, natural, limitada. Se você deixar Jesus participar da sua vida, você vai ter o amor dele, a sabedoria dele, o poder dele operando na sua vida. Mas se você quiser governar, se você quiser viver a sua vida de uma forma particular, independente de Deus, Deus vai permitir isso, mas a sua força será muito menor. Então nós precisamos ser pessoas unidas a Deus, unidas em família, unidas como célula,
unidas como equipe de 12, unidos como liderança da igreja, unidos como corpo de Cristo. Amém? E para que esta unidade aconteça, nós precisamos vencer primeiro esse inimigo espiritual, que a Bíblia diz lá em João 10:10, que veio para matar, roubar e destruir. Através de colocar divisão entre as pessoas, de tentar separar as pessoas umas das outras, maridos e esposas, pais e filhos, pastores e ovelhas, líderes e discípulos, discípulos e discípulos, líderes e líderes. Ele tentando trazer essa divisão, ele tenta refrear um crescimento e uma conquista que Deus quer nos dar. Amém? E nesse sentido, nós precisamos vencê-lo, nos apegando a Deus, sabendo que a responsabilidade pela unidade é pessoal, cada um de nós deve lutar pela unidade, e também nós devemos vencer a nós mesmos. A unidade, ela esbarra em duas coisas: o inimigo das nossas almas, Satanás, e ela esbarra numa outra coisa, que é o nosso ego. Para que haja unidade na nossa vida com Deus, na nossa família, no nosso ministério, na nossa equipe, seja essa equipe uma célula, seja essa equipe uma equipe de 12, seja a igreja como corpo de Cristo, é preciso haver um morrer das motivações individuais. Eu preciso fazer morrer um pouquinho a minha natureza humana, que o pastor Murilo já se antecipou e trouxe aqui uma palavra já na direção daquilo que ia ser pregado. Eu preciso pedir a Deus que Ele faça morrer essa natureza que eu tenho, que tende, natureza humana, que eu quero que você entenda, que tende ao egoísmo, que tende ao individualismo, porque isso é uma coisa natural. É a natureza do ser humano sempre pensar nele mesmo, pensar nele primeiro, buscar aquilo que é bom para ele. Muitas vezes as pessoas não pensam no todo, elas não pensam coletivamente. Por quê? Porque existe um espírito, que é o espírito do egoísmo, o espírito do individualismo, que está mesclada, que está contaminando a natureza humana desde o Éden, e o homem quer muitas vezes que todas as coisas ao seu redor sirvam aos seus prazeres, aos seus sonhos, às suas vontades. Mas quando a gente chega em Jesus, Ele nos ensina a cogitarmos da vontade dEle. Nós precisamos começar a pensar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer para nós, como Deus quer que nós nos comportemos. E pode ter certeza que não é da forma individualista, da forma egoísta, da forma materialista, da forma competitiva como nós vivíamos antes de Jesus. Antes de Jesus, cada um, era até aquele ditado, cada um por si e Deus por todos. Então isso é uma palavra que não tem fundamentação bíblica. O pastor Carlos Henrique adorava uma frase: morria alguém e falava assim para ele, fulano morreu. Aí ele repetia: morreu, antes ele do que eu. Quer dizer, pode morrer todo mundo, se eu continuar vivo. Ele conta isso antes dele aceitar Jesus. Agora ele é um homem santo de Deus, um homem muito bom, que pensa nos outros, que ama a todos. Pode dar um aplauso a Jesus. Mas olha a expressão do egoísmo, olha a expressão do individualismo. Morreu antes ele do que eu. Quer dizer, pode morrer qualquer um, pode morrer todo mundo, se eu continuar vivo, para mim está bom. Isso é a natureza humana. Isso é uma coisa que está viva na nossa carne. Mas a Bíblia diz que nós devemos o quê? Fazer morrer essa natureza humana. Porque se nós renunciarmos a esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, esse tipo de palavra, esse tipo de atitude, então nós vamos conseguir ser o corpo de Cristo. Nós vamos conseguir, na presença de Deus, sermos um. E Jesus orou por isso. Jesus, quando ele estava para terminar sua missão aqui na terra, ele orou para que os seus discípulos
naquela missão que eles teriam agora de conquistar as nações da terra, de fazer discípulos em todas as nações, que está determinada lá em Mateus capítulo 28, Jesus ora e fala assim: Pai, eu oro para que o Senhor esteja agindo neles, e assim como eu, o Senhor e o Espírito Santo somos um, que também eles sejam um. O Pai não tem ciúme do Filho. O Filho não puxa a glória para ele e deixa de dar glória para o Pai. Muito pelo contrário, Jesus o tempo todo glorificava o Pai, dizia: foi o Pai que me enviou, a autoridade está no Pai, o Pai é maior, o Pai é bom. Da mesma forma, o Espírito Santo podia dizer: eu sou o administrador da glória, do poder de Deus. Se Jesus liberar uma palavra aqui e eu não agir, não acontece nada, porque Jesus, ele estava nessa hora como homem. Mas o que é que trazia deidade, o que é que trazia autoridade espiritual para ele, para que os milagres acontecessem? A ação do Espírito Santo, que era um com ele. Então o Pai não tem ciúme de Jesus, Jesus não tem ciúme do Espírito Santo, o Espírito Santo não atrapalha Jesus na obra que ele tem que fazer, não atrapalhou e continua não atrapalhando, porque os três são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que eles são pessoas diferentes, eles têm a mesma natureza, eles têm a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Vamos dar um aplauso a Jesus? E nós devemos o quê? Entender isso, que é importante nós sermos assim unidos de espírito, porque isso será para o nosso próprio bem. Então, para eu poder gerar unidade na minha vida, na minha casa, no meu ministério, eu preciso fazer morrer a minha natureza egocêntrica. Os projetos pessoais, os projetos particulares, eles têm que diminuir na sua valia, eles precisam perder a sua prioridade, para que os projetos coletivos, eles ganhem força. Por exemplo, não adianta o marido querer uma coisa, a mulher querer outra, o marido dizer: não, mas eu sou o marido, eu sou a autoridade, vai ser do meu jeito, e a mulher fica contrariada e ela não se une a ele, para que juntos possam construir aquilo. Essa conquista, talvez, ela seja muito mais difícil, ou talvez ela nem vá acontecer. Amém? Então, o que representa esse morrer da nossa vontade? Significa eu considerar o pensamento do outro, eu me importar com a vontade do outro, eu tentar fazer com que a minha vontade morra para que a vontade do outro se estabeleça. E eu quero dizer para você que quando você fizer isso, e você vai aprender isso e vai viver isso, você não ficará mais pobre, você não ficará mais feio, você não deixará de ser mais rico, você não deixará de ser mais inteligente, você não deixará de ter menos, você não terá menos liberdade, muito pelo contrário. Quando nós morremos, quando nós renunciamos à nossa vontade, quando nós abrimos mão dos nossos direitos, para que flua o direito coletivo, para que a bênção alcance a todos, todos são enriquecidos. Amém? Se formos unidos e aliançados, conquistaremos todos os territórios, conquistaremos todas as bênçãos. Mas se nos separarmos, se deixarmos a contenda, a divisão, a facção entrar na nossa vida, entrar no nosso coração, entrar nos nossos relacionamentos, até o que nós já conquistamos nós podemos perder. Amém? Quando eu estou aqui, eu estou unido aqui na adoração a Deus, nos projetos de Deus, eu sou fortalecido por Deus junto com todos vocês. Mas se de repente eu, como uma parte do corpo, eu decidi sair, eu decidi deixar o inimigo lançar sobre a minha vida o pecado, a acusação, a condenação, o espírito faccioso, dizer: não, essa igreja não é santa, essa igreja não é boa, essa igreja ninguém me ama, essa igreja é uma igreja que não está debaixo da bênção de Deus, e essa pessoa sai. Quando uma pessoa sai do corpo, quando ela rompe o processo de unidade que Deus quer fazer, ela empobrece, porque o caminho do isolamento, o caminho
da separação, ele é um caminho de empobrecimento. E a pessoa que está falando isso para você, não só está falando isso movido pelo Espírito Santo, mas também eu já vivi do ponto de vista prático um divórcio, que é uma separação, que é o fruto de uma divisão. Antes de Jesus eu me divorciei. Antes de eu conhecer Jesus, meu primeiro casamento foi destruído pelo maligno. Porque eu não tinha Deus, eu não conhecia Deus. Então, quando uma pessoa não está com a vida dela governada por Deus, ela fica como um alvo fácil para Satanás vir tocar na vida dela, naquilo que é importante para ela. E o inimigo veio tocar justo no quê? Na minha família, que era um sonho meu. E colocou, através do pecado, do adultério, da rebeldia, a divisão, a facção, a ponto do casamento acabar. E eu, antes de viver propriamente a separação, eu vivia dizendo assim, se for para viver desse jeito, é melhor a gente separar. Mas eu não sabia o que eu estava falando. Porque se viver junto com problemas é difícil e é ruim, viver separado, viver divorciado, ter uma criança no meio de dois pais que já não vivem mais juntos, isso é uma tragédia. Se você está pensando em se separar, rejeite esse pensamento, renuncie a essa decisão, porque separação não vem de Deus. Não existe um lugar sequer na Bíblia onde Deus diga que Ele odeia o diabo. Não tem, você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Não está escrito lá um lugar, um versículo que diz aí, eu odeio o diabo. Está escrito até que o inimigo vai ser punido, vai ser derrotado, vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, mas não tem uma frase dizendo, Deus odeia o diabo, ou Deus falando, eu odeio o diabo. Só que tem uma frase no livro de Malaquias, capítulo 4, que diz, eu odeio o divórcio. Então a separação não é uma coisa que vem de Deus. O que vem de Deus, como propósito de Deus para nós, como desejo do coração de Deus para nós, é a unidade. Amém? Deus quer que nós sejamos um. E para que nós possamos cumprir esse dever de trabalharmos individualmente pela unidade, que é uma responsabilidade pessoal, alguns atributos divinos precisam ser buscados por mim. Eu preciso pedir para Deus esses atributos divinos. O primeiro deles é a humildade. Amém? A humildade, ela nos ajuda a nos avaliarmos corretamente, a chegarmos com mais facilidade ao arrependimento e à restituição da santidade que o pecado me tirou. Uma pessoa humilde, ela se arrepende fácil. Uma pessoa humilde, ela reconhece seus erros, ela consegue pedir perdão. E quando ela faz isso, a santidade que ela perdeu quando ela pecou, quando ela brigou, quando ela discutiu com o cônjuge, com o líder, com o discípulo, retorna rapidamente. A humildade me guarda do pecado, da soberba e da rebeldia, que depois levam à divisão. O que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer fez isso. Ele se envaideceu, ele se ensoberbeceu, porque ele era muito inteligente, muito hábil, muito revestido de dons, de beleza, de sabedoria, dadas todas por Deus. E ele se valeu desses dons e dessa virtude toda para se insurgir contra Deus. Ele achou que era igual a Deus. E nessa hora, ele, nessa soberba que o induziu à rebeldia contra Deus, ele se separou de Deus. Ele se afastou de Deus. Amém? E se transformou de um anjo que ele era, adorador, no céu, se transformou num príncipe de trevas, num espírito maligno que está aí na terra, fazendo todo tipo de maldade, de atrocidade que você vê no dia a dia, né? Ele é um ser totalmente desprovido de misericórdia. Ele não sabe o que é o amor, e para ele não haverá salvação. Então, a humildade me guarda desse pecado da soberba que induz a rebeldia, e que a rebeldia leva à divisão. Quando um discípulo se rebela contra o seu líder, a tendência é os dois se separarem. Quando uma esposa se rebela contra o marido, é natural eles ficarem separados. Quando um filho se rebela contra o seu pai, esse filho atrai para a sua vida maldição. E
teoricamente eles vão ficar separados. Pessoas não humildes, elas bastam-se a si mesmas. E elas tendem a isolar-se. É aquela pessoa que diz, não, eu sou mais inteligente que essa equipe, o meu jeito de fazer é melhor. Se tivesse eu comandando esse evento aí, se tivesse eu fazendo esse encontro, se tivesse eu dirigindo essa igreja, tudo ia ser muito melhor. Então essa pessoa, ela não sabe que na somatória dos dons, ou seja, quando existe a unidade, os dons que cada um tem se somam e dessa forma se multiplicam os resultados. Mas uma pessoa que ela só olha para si mesma, que ela tem o seu ego inflado, ela acha que ela é melhor do que todo mundo, o pensamento natural dela é, eu não preciso de ninguém. Para que eu vou fazer parte dessa equipe? Para que eu vou ficar nessa igreja? Eu me basto a mim mesmo. Por isso que tem gente por aí dizendo, eis que me digo a mim mesmo, meu servo. Não ouve conselho, não atende à voz de um líder, não reconhece que precisa de um líder. Amém? A humildade me permite reconhecer o quanto eu preciso de um líder, o quanto eu preciso do meu cônjuge, o quanto eu preciso dos meus irmãos de equipe, o quanto eu preciso de conselhos. Diga, Senhor, infunde a tua humildade, a humildade de Cristo Jesus, governe e preencha plenamente o meu espírito. Senhor, eu oro como o rei Davi, te pedindo, livra-me, Senhor, da vaidade e da soberba, porque fazendo assim, o Senhor estará me livrando de um grande mal. Amém? Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa da sua esposa, você precisa do seu filho precisa de você, você precisa do seu pastor, pastor, você precisa dos seus discípulos, porque é da vontade de Deus que nós sejamos um. Amém? Segundo aspecto importante, que precisa ser pedido a Deus por nós. O mundo nos ensinou a mentir. A palavra Satanás quer dizer pai da mentira. Então Satanás contaminou os homens com o espírito da mentira. Todo mundo conta uma mentirinha, ainda que seja uma mentirinha branca. Liga o telefone, é aquele telefonema naquela hora imprópria. Você fala assim, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. É uma mentirinha. E essa mentira, às vezes ela é pequenininha, às vezes é uma baita de uma mentirona, né? Mas independente dela ser uma mentirinha ou uma mentirona, ela não vem de Deus e ela não vai trazer bons resultados para as nossas vidas. É melhor dizer no telefone, fala que agora eu não posso atender, eu estou ocupado, eu ligo depois. Mas eu estou falando isso porque a gente se permite se deixar levar pelos hábitos que existem no mundo, pela mentalidade que existe no mundo. E o rei Davi, sabendo, conhecendo de forma espiritual o valor da sinceridade, um dia ele orou e disse, eu bem sei, meu Deus, que da sinceridade tu te agradas. Amém? Davi sabia o quanto a sinceridade de uma pessoa ser verdadeira, uma pessoa ser transparente, era importante para o sucesso dela mesma. E por isso Davi foi um homem tão bem sucedido. Ele só tropeçou, ele só caiu na hora que ele tentou esconder uma coisa, que foi o pecado dele com Betseba. Davi sofreu muito as consequências desse pecado. Talvez se ele tivesse se arrependido mais rápido e tivesse tornado aquilo a público, menos problemas ele teria vivido. Então, tudo fica tão mais fácil quando nós somos sinceros, quando nós somos verdadeiros. Por quê? Porque a verdade é a matéria-prima do Espírito Santo, mas a mentira é a do diabo. A mentira é usada como matéria-prima pelo maligno para nos destruir. Você mentir, você esconder coisas das pessoas, o marido esconder coisas da esposa, a esposa esconder coisas do marido, os filhos esconderem coisas dos pais. Permitir na nossa vida o oculto é dar gasolina para o inimigo nos atear fogo. É
dá na mão do inimigo uma corrente e um cadeado para ele nos amarrar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dessa transparência, que facilita o pecado ser retirado da nossa vida, o pecado nos trazer a condição de santidade, porque o que às vezes quebra a unidade entre as pessoas é o marido está santo e a mulher está contaminada. O líder está santo e o discípulo está contaminado. Quando uma parte dos dois ali que tem que estar unidos, um peca, quebra-se a comunhão no espírito. Quem aqui já viveu a experiência de gostar muito de alguém, de ter uma pessoa que é muito amada, que está do seu lado, às vezes é sua esposa, às vezes é um discípulo seu que você ama muito, mas por algum problema que acontece, fica um mal-estar. Parece que você não consegue nem falar com aquela pessoa, você não tem vontade de procurá-la. Você chega num lugar, você vê a pessoa lá, você não está com aquela vontade de estar perto dela, de conversar com ela. Você sabe que a hora que você encontrar com ela, você vai ter que falar para ela o que está no teu coração, que você não está gostando da atitude dela. Você dá a volta, você foge. É uma tendência natural do ser humano. Estou falando que isso é o certo. Estou falando que isso é o que geralmente acontece. Por quê? Porque se quebrou a unidade do Espírito. Um está santo e o outro está em pecado. Um está com amor no coração, o outro está com ira, com ódio. Esses dois vão conviver? Esses dois vão se entender? A Bíblia é muito clara quando ela diz que o santo não se mistura com o profano. Então o que é que promove a unidade? A nossa busca por santificação. E para que essa santificação venha à existência, eu preciso ser humilde e eu preciso ser sincero. Porque se o inimigo conseguir semear na minha vida a mentira, o oculto, um pecado que eu não confessei para alguém, ele vai conseguir semear também outras coisas, como a divisão, a facção e a contenda. Amém? Entenda isso. Tudo fica mais fácil quando somos sinceros, verdadeiros e transparentes. Na unidade da família, no discipulado, a sinceridade é fundamental. Fuja do oculto, não tenha nada escondido na sua vida. A sua vida precisa ser um livro aberto. Principalmente para as pessoas mais próximas de você. Eu sempre digo isso, tem duas pessoas com quem você não pode ter segredos. Uma é a sua esposa, o seu cônjuge, né? Esposa ou marido e vice-versa. Entre marido e mulher não pode ter coisas escondidas, pecados não confessados, mesmo que seja lá de trás, lá de antes do encontro. Sabe assim, como eu já passei pelo encontro, aquilo que aconteceu lá atrás, não precisa mais contar, precisa sim. A nossa vida precisa ser limpa, a nossa vida precisa ser cristalina, a nossa vida precisa ser totalmente transparente. Mas se o meu marido souber, se o seu marido souber, Deus vai capacitá-lo com amor, sabedoria, misericórdia, perdão, para te perdoar e não vai ficar mais aquela pendência no relacionamento. Amém? Então eu preciso ser sincero. É muito difícil, por exemplo, você curar, você tratar um discípulo, uma ovelha, como pastor, que não fala a verdade. Ela está ali diante de você, você quer tratar os sentimentos dela, você quer corrigir os pensamentos errados dela, como diz os coachings, agora coachers, as crenças negativas, você quer tirar as crenças negativas da cabeça das pessoas, mas elas não expõem as suas crenças, elas não falam o que elas estão sentindo, elas não falam o que elas estão passando, como é que elas vão ser curadas? Olha o que a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Quando eu abro o meu coração, quando eu falo o que eu estou sentindo, mesmo que seja uma verdade dura, meu líder, você está pegando muito pesado, está difícil para mim. Às vezes a gente como líder perde um pouquinho o limite e precisa da ajuda do discípulo, precisa do feedback. Precisa do feedback, porque tudo é aliança, tudo é aliança, tudo é relacionamento. E no relacionamento tem até onde o marido aguenta, tem até onde a mulher aguenta, e você tem que ser sincero, transparente para dizer, o meu limite é aqui, daqui para cá não vai dar certo. Não infringe esse limite aqui, porque senão vai ficar complicado da gente conviver, da gente se relacionar, né? Então, eu preciso disso, eu preciso ser aberto, transparente, amém? E manter o diálogo.
Seja transparente com seu cônjuge. Conte toda a verdade para ele, seja boa ou seja ruim. Conte tudo para o seu líder, seja testemunho ou seja pecado. Porque se você contar o seu pecado, o seu líder vai ser tomado de misericórdia, uma misericórdia que Jesus vai dar para ele, para te ajudar a se libertar daquilo. Ele vai te perdoar, ele vai te ajudar a se arrepender, ele vai orar por arrependimento completo, ele vai orar para que toda maldição seja quebrada na sua vida. Amém? Quando nós somos assim transparentes, abertos, e não deixamos o oculto fazer morada na nossa vida, nós não deixamos coisas escondidas ficarem na nossa história de vida, nós estamos protegidos. Amém? A verdade será sempre o melhor negócio. Não deixe nenhum pecado em oculto na sua vida, porque está escrito: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará a misericórdia. Todo pecado confessado com arrependimento genuíno é perdoado definitivamente por Deus. Amém? Se nós formos sempre sinceros uns com os outros, jamais o pecado poderá nos separar de Deus, dos nossos familiares ou dos nossos irmãos. Quem crê nisso? Dá um aplauso a Jesus. Diga: Senhor, liberta-me da contaminação, do pecado e do espírito da mentira de Satanás. Que toda mentira do diabo na minha vida seja desmascarada, seja removida desde o meu espírito, para que a sinceridade, a verdade, a transparência de Deus esteja presente no meu espírito e governe toda a minha vida, em nome de Jesus. Faça de mim, Senhor, uma pessoa plenamente verdadeira, sincera e transparente, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. O terceiro aspecto importante, a compaixão. Não vai haver unidade se não existir a capacidade de se compadecer, a capacidade de perdoar. Olha o que diz aqui a palavra em Hebreus 5:2, falando sobre o sacerdote. Ele, o sacerdote, ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e dos que pecam, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Entenda uma coisa, nós somos uma igreja de líderes, nós somos uma geração, segundo a Bíblia, de sacerdotes. Você está debaixo de um manto sacerdotal. Tem alguns que ainda têm dificuldade de acreditar nisso e de exercer isso, que é fazer uso, tomar posse da liderança que Deus lhe deu, mas no conceito de Deus você é um líder, no conceito de Deus você está debaixo de uma autoridade que Deus te deu para influenciar outras pessoas no mundo, na direção de Deus, na direção das coisas boas. Então nós somos uma geração de sacerdotes que deve ser cheia de compaixão e amor. Nós não seremos promotores da unidade do corpo de Cristo se nós não formos compassivos, flexíveis e perdoadores. Quando uma pessoa vier confessar para você cometer um pecado, é sinal que já começou um processo de arrependimento. Não é aquele sem vergonhinha que peca toda hora, que cai toda hora, né? E que vem sempre com aquela história: ai, pastor, foi uma fraqueza, né? E desde quando safadeza é fortificante? Desde quando que pecado é fortificante para quem está fraco? A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Eu não estou falando de você escorregar, de você pecar, de você ser traído pela sua própria humanidade. Não estou falando disso. Uma pessoa pode errar e falhar e tropeçar naquele mesmo erro algumas vezes, mas tem gente que perde o temor. E tem gente que vem toda hora confessar pecado para o líder, mas sem nenhum tipo de arrependimento. Não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando daquela pessoa onde o líder, com sensibilidade dada por Deus, ele consegue perceber que o discípulo está realmente arrependido. E o que ele tem que dar nessa hora? Ele tem que dar vara? Não, ele tem que dar amor. Ele tem que dar carinho. Jesus deu vara. Jesus apedrejou a mulher que foi pega em adultério? Não, ele tirou ela do chão, ele levantou ela do chão. Ele olhou nos olhos dela com misericórdia e disse: você está perdoado. Agora vai e não peques mais, porque se você fizer isso de novo, isso vai te prejudicar, isso vai te destruir. Amém? Então, nós precisamos ser compassivos, flexíveis, perdoadores. Até quantas vezes se deve perdoar um irmão culpado? A lei da época dizia que era 4. Pedro disse assim: eu vou impressionar Jesus. Quando ele me perguntar isso, eu vou responder 7, porque Jesus vai falar: meu Deus, como Pedro é um homem bom. Como Pedro é um discípulo perdoador. E aí, quando ele respondeu até 7, Jesus falou assim para ele: não te digo que até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Para você preservar a unidade do seu casamento, para você preservar a unidade com o seu discípulo, para você preservar a unidade com o seu líder, para você preservar a unidade com a sua equipe de trabalho, lá no seu ambiente de trabalho, você vai ter que perdoar muita coisa. Você vai ter que relevar muita coisa e ser mais flexível. Porque se nós formos rigorosos com tudo, se nós formos querer pegar tudo ali na ponta do lápis, no fio do chicote, vai haver divisão, vai haver facção. Porque as pessoas não vão aguentar esse rigor todo que nem Deus tem. Deus nos ama, Deus é misericordioso conosco e Deus nos perdoa todas as vezes que nós falhamos, mas confessamos o pecado com sinceridade no nosso coração. Então, se Deus é perdoador dos erros, dos pecados, por que nós não seremos? Amém? Então diga: Senhor, eu te peço que a compaixão que há no teu coração não apenas me libere, me perdoe dos meus próprios pecados, mas que ela se expanda, que ela transborde, a ponto de fazer de mim alguém perdoador de todos os que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, me dá, Senhor, um espírito cheio, pleno de compaixão e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso não significa transigir com o pecado no seio da igreja. Não é a gente passar a vista grossa em tudo, deixar as pessoas fazendo coisas erradas e não dizer para elas. Não, eu não faço isso. Quando eu vejo alguma coisa errada, eu falo, com quem tiver que ser. Eu falo isso com a minha esposa, eu falo com meus discípulos, eu falo com a minha equipe. Eu falo, por quê? Porque você confrontar o pecado representa amor. Olha, discípulos da igreja El Shaddai, quando o teu líder te confrontar, entenda que ele está te confrontando porque ele quer te libertar de algo que vai fazer mal para você. É lógico que a gente tem que ter mansidão, a gente tem que ter sabedoria para confrontar as pessoas. O confronto tem que ser um confronto feito em amor. Mas o confronto, ele vem para o nosso bem. Quando Deus, através do profeta Natã, confrontou a Davi, ele estava querendo livrar Davi do inferno. Ele queria livrar Davi daquela cegueira na qual Davi tinha contraído através do adultério com Betseba. Então, quando o teu líder vem te falar alguma coisa que você está fazendo errado, é para te livrar de um caminho mau, é para te livrar de um perigo que vem vindo aí na frente. Amém? E, nesse aspecto, isso não significa você ser perdoador, você ser misericordioso, você ajudar as pessoas que estão pecando, caindo, com aquela luta com o pecado. Isso não significa transigir com o pecado no seio da igreja, permitir o pecado ali, mas compreender que nós não acharemos pessoas perfeitas, discípulos perfeitos e muito menos líderes perfeitos. Você é perfeito? Então não exige a perfeição de ninguém. Nós temos que ser pacientes, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser perdoadores, porque como sacerdotes, assim como nós temos falhas, vão ter pessoas ao nosso redor que vão falhar também. Amém? E se nós não soubermos ser flexíveis, misericordiosos, perdoadores, pessoas vão sair de perto de nós. Nós vamos perder pessoas,
Porque nós, ao invés de curarmos as pessoas com o amor e com o perdão, nós vamos feri-las ainda mais. E por causa das feridas que elas terão, elas vão se afastar de nós, dizendo: não era isso que eu esperava de Deus. Eu esperava em Deus receber cura. Eu esperava nessa igreja receber amor. Eu queria nessa célula receber aconchego e não exortação só, palavra dura, correção, exposição e ira por parte do meu líder. Amém? Quarto aspecto importante para a gente poder permanecer unidos: a gratidão. Diga comigo: eu preciso ser uma pessoa que saiba valorizar o que tenho e o que fizeram por mim. O nome disso é gratidão. Se você for sempre grato pelo que alcançou, a gratidão vai ser um alicerce, uma plataforma para Deus te projetar para algo ainda maior. Olha o que a Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você arrumou um emprego com um salário mínimo, seja grato a Deus por esse pouco, porque o salário mínimo no Brasil, infelizmente, é um salário ainda baixo para as pessoas, que não é suficiente para suprir as necessidades. Mas se essa é a tua condição nesse momento, se isso é aquilo que Deus te deu agora, não fique amaldiçoando o seu salário, murmurando contra Deus e dizendo: Deus está me fazendo ganhar essa mixaria aqui. Essa mixaria aqui não dá para nada. Não amaldiçoe seu salário. Glorifique a Deus pelo seu salário. Seja agradecido pelo lugar onde você está trabalhando. Queira ou não queira, seja o salário pequeno, seja o lugar onde você está, não é o melhor lugar do mundo ainda, onde você é tão amado e tão reconhecido e tão exaltado, essa foi a porta que Deus te abriu. Faça ali tudo o melhor que você puder, para glorificar quem? O Deus a quem você adora, o Deus a quem você serve. A Bíblia diz: tudo que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Todo mundo sabe que você é cristão, todo mundo sabe que você é crente, porque você fala amém, aleluia, glória a Deus, né? Você fala de Jesus para as pessoas lá no seu ambiente de trabalho. Então a sua identidade é conhecida. Mas a sua identidade não pode ser conhecida só através de uma linguagem crentez. A sua identidade precisa ser conhecida através de um bom testemunho, de verdade, de sinceridade, de humildade, de obediência, de cumprimento e comprometimento das coisas com as quais você se comprometeu ali na empresa. A empresa, o patrão, ele tem um propósito, ele tem um projeto. E se você aceitou trabalhar para ele, você tem que fazer o melhor ali naquele lugar. E quem vai ganhar isso, com isso? Você. Ah, mas ninguém vê, ninguém me valoriza. Você que pensa. Aqui no mundo pode ter um monte de gente que não vê o seu esforço, o seu sacrifício, o seu trabalho. Mas tem alguém no céu que tudo vê e ele no tempo certo vai te exaltar. Quantos recebem isso? Dá um aplauso a Jesus. Os homens não estão vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. E no tempo certo, Ele que é justo e fiel, vai te recompensar com aquilo que é o teu mérito. Amém? A gratidão nos ajuda a valorizarmos as pessoas com quem convivemos. Esposa, filhos, discípulos, líderes. Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado pela esposa que eu tenho. Em vez de você reclamar da sua esposa, agradeça por ela. Isso é a expressão de um coração agradecido. Essa é a esposa que Deus te deu. Esse é o marido que Deus te deu. E ele pode melhorar. Por quê? Porque Jesus está trabalhando na vida dele. Se ao invés de você murmurar contra ele, falar: esse homem é duro, esse homem é mau, esse homem é insensível, esse homem é bruto, você começar a profetizar coisas boas sobre a vida dele, ele vai ser transformado na medida em que você liberar palavras de vida. Ele é bom, ele é manso, ele é amoroso. Obrigado, Senhor, pelo marido generoso, que deixa eu comprar alguma coisa que eu preciso com o cartão de crédito dele. Ó, a mulherada gostou. Dá um aplauso aí para Jesus. Seja grato. Uma pessoa não grata, olha, presta atenção, não converse agora. Eu preciso terminar rápido porque a gente precisa ir para a ceia.
Uma pessoa grata não corre o risco de se esquecer facilmente de onde saiu, de quem a ajudou, de quem a enviou. E por causa de atitudes de ingratidão, tantas alianças são quebradas. Às vezes a falta de reconhecimento do que estão fazendo por nós faz a gente erroneamente pensar que a gente não precisa daquela pessoa, daquele emprego, daquele patrão, daquele marido, daquela esposa. Isso é um equívoco. Isso é consequência de uma desatenção, que é fruto de uma ingratidão que está no meu coração. Nunca podemos nos esquecer que nós não somos geradores de unção, nós somos apenas transmissores da unção que alguém derramou sobre nós. O que representa isso? Quando eu estou na igreja, eu preciso trabalhar pela unidade com os meus líderes, reconhecendo o exemplo deles, reconhecendo o amor deles, a dedicação deles por mim. E eu preciso o quê? Amá-los, respeitá-los. Isso é em relação a todo tipo de autoridade, autoridade de pai e de mãe, autoridade de sogro e de sogra, autoridade de patrão, autoridade de pastor e de pastora, de líder, de célula, de líder 12. Por que isso? Porque uma autoridade, ela vela pelo bem daquele que está sob o seu cuidado. Quando você vê um pastor, você não sabe que ele ora, que ele jejua, que ele paga um preço para estar aqui, né? Os líderes, os 12, eles vêm aqui orar 6 horas da manhã, interceder por você, levantam cedo, fazem um sacrifício. Para quê? Para que a sua vida espiritual seja avivada, abençoada. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer isso. Olha o que a palavra diz no Salmo 133. Que a unção é derramada sobre a cabeça de quem? De Arão. Quem é Arão? Sacerdote. E depois ela vem descendo pela barba. E depois ela chega na gola das vestes. O que representa isso? Nós precisamos entender um fluxo de autoridade divina que é liberada de cima para baixo. A autoridade vem de Deus sobre a cabeça de alguém, de um homem. No caso da visão do apóstolo René. Depois ele vem e transmite essa unção para nós. Quem aqui esteve no congresso estadual? Ele transmitiu uma unção aqui para mim e para a apóstola Cláudia. Então aquele óleo, que é muito mais espiritual do que propriamente físico, né? Não é uma unção com óleo, é uma unção espiritual. Vem sobre ele, dele vem sobre mim, de mim vem sobre vocês. Da minha vida vem na direção dos pastores que estão sob a minha cobertura. E assim, essa unção vai descendo e vai alcançando pessoas, vai salvando pessoas, vai libertando pessoas, vai multiplicando vidas na presença de Deus e vai edificando o reino de Deus. Mas quando alguém não entende isso e fortalecido pelos seus dons, pelos seus carismas, pelo seu treinamento que foi muito bom, decide fazer carreira solo, a unidade do corpo é ferida. Por isso que você escuta dizer que igrejas racharam, que discípulos 12 saíram e foram embora, que levaram gente consigo. E tudo isso não está relacionado à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus diz, quão bom e agradável é que os irmãos fiquem unidos. Só que muitas vezes a unidade, ela é fragilizada pela falta de gratidão e pela falta de percepção de que alguém te ganhou, alguém cuidou de você, alguém te gerou, alguém te preparou para um propósito na unidade. Mas tem gente que quer pegar tudo aquilo que recebeu e ir embora. E por causa disso, existe no corpo de Cristo, graças a Deus aqui nessa igreja a gente é bem livre, bem preservado disso. Mas no corpo de Cristo existem muitas divisões, muitas facções, muitas separações de líderes dos seus discípulos, das denominações. Aquele negócio que você já ouviu, Assembleia de Deus. Quantos tipos de Assembleia de Deus tem? Tem Assembleia de Deus do Bom Retiro, do Madureira, do Rio de Janeiro, não sei da onde. Por quê? São todas divisões. Deus queria que houvesse essa divisão nessa família? Não. Mas faltou o princípio da unidade. E quando a unidade é quebrada, a força também é removida. E a última coisa importante, que é necessário
e essa daqui é uma das mais importantes, que é o desprendimento material. A Bíblia diz que o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Esse espírito de amor ao dinheiro, esse espírito de ganância, de cobiça, ele dá lugar à competição, à crítica, ao julgamento, às facções, aos litígios, às traições, às separações e até aos homicídios. É ou não é? Tem gente que mata um ao outro por causa de dinheiro. Tem irmãos que se separam, nunca mais falam por causa de briga, de herança, de família. Não é? Então o amor do dinheiro é uma coisa maligna. É uma coisa que traz maldição. E muitas divisões na igreja estão ligadas a questões financeiras também. Entenda uma coisa. O roubo nos dízimos atrai maldição. A falta de generosidade nas ofertas impede a prosperidade e, consequentemente, o avivamento. A ministração de honra, através das primícias, para algum, não quer dizer nada. Mas isso torna-se um medidor interessante. Porque quem não consegue honrar nas coisas materiais a Deus, aos líderes, aos pais, né? A Deus, aos pais, aos líderes, também não vai honrar em outras coisas. Porque o dinheiro, as coisas materiais são um valor muito forte na vida do homem. Então, eu preciso ser uma pessoa desprendida a nível material. Agradecida a Deus por tudo, mas desprendida por saber e por crer numa coisa. Grave isso na sua mente. Lá no mundo, o que te fazia, teoricamente, enriquecer, ou ter, ou guardar, ou possuir coisas, era o trabalhar muito e o guardar o máximo possível. Não gastar nada com ninguém, guardar, reter, fazer a poupança, botar lá no banco. Se precisasse alguém da família falar uma coisa, eu preciso de dinheiro. Ah, não é comigo, eu não tenho, eu não estou podendo. Mas lá na poupança está cheio de dinheiro guardado. Essa era a nossa natureza humana, natural, antes de Jesus. A gente ficava com medo, se segurando no dinheiro, guardando com unhas e dentes aquilo que conseguimos, à custa de muito suor, para, entre aspas, prosperarmos, para, entre aspas, termos. No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, você vai ter mais, quanto mais você abençoar, quanto mais você der, quanto mais você ofertar, quanto mais você abençoar pessoas, abençoar a família, os seus irmãos, ajudar quem precisa, ajudar os seus irmãos na célula. Uma pessoa precisa ir para o encontro, eu vou pagar metade do seu encontro. Deixa a pessoa pagar a outra metade para ela dar valor no encontro. Mas metade eu vou pagar, eu vou te ofertar, eu vou te ajudar, eu vou te emprestar. Você pode emprestar e nem receber mais de volta da pessoa. Mas porque você teve aquela atitude de generosidade, de desprendimento do dinheiro, Deus vai fazer aquele dinheiro voltar para a sua mão multiplicado. Quantos creem nisso? Pode dar um aplauso a Jesus. Então, olha aqui para minha mão. Seja liberto do apego ao dinheiro. Seja liberto do medo de dar. Porque a palavra dar quer dizer o dom, é uma sigla, o dom de adquirir riquezas. Se você tiver um coração aberto para dar para Deus, dar para os seus familiares, dar para os seus semelhantes, dar para os seus irmãos, investir no reino, ajudar as pessoas, Deus vai te fortalecer cada vez mais. Deus vai te fazer prosperar em todas as obras das suas mãos. Mas tem gente que fica com medo e por causa do medo se torna mesquinho. Está andando na contramão. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Amém? Repita comigo, a unidade é fruto de santidade. Só a unidade nos faz fortes. Não adianta sermos uma multidão dividida. Sabe qual é um dos problemas do Brasil em relação à política? Tem uma multidão de cristãos no Brasil, uma multidão de evangélicos que já poderiam eleger mais governantes cristãos.
Mas por que não elegem? Porque cada denominação, cada ministério, cada igreja quer ter o seu. Não se unem todos os ministérios em torno de uma pessoa. E aí o que acontece? Não há a colocação de uma pessoa que possa executar lá a justiça, defender os direitos da igreja, permitir que a igreja seja ajudada para alavancar o evangelho. Amém? Então, entenda isso nessa manhã, que Deus está falando sobre unidade. A busca pela unidade é um dever pessoal. Sabe por quê? Porque Jesus diz para a gente em João 17, 21, vou terminar agora. A unidade é chave para o avivamento. Amém? A unidade é chave para o avivamento. Olha o que está escrito em João 17, 21. Jesus diz que quando nós formos um, o mundo crerá que o Pai o enviou. Enquanto as pessoas do mundo estiverem vendo pastores na televisão, uns falando mal dos outros, muita gente ainda vai ficar com o coração endurecido. Muita gente ainda vai ter dificuldade de se arrepender ou de se achegar à igreja. Enquanto o nosso amor não for sincero e a gente não tiver realmente unido no Espírito, não só unido fisicamente, mas unido no Espírito, vai ser difícil as pessoas olharem para o nosso testemunho e se quebrantarem com aquilo. O que adianta você ser casado, todo mundo na sua vizinhança saber que você é cristão, mas as pessoas perceberem que na sua casa existe contenda, briga, discussão e panela voando todo o tempo. Esse testemunho não convence. Eles são uma família de Jesus. Eles são uma família cristã. Mas olha, cadê a paz dessa casa? Cadê a unidade dessa família? Então, Jesus disse: Pai, Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como eu, o Senhor e o Espírito Santo somos um. E Jesus também disse que quando nós formos um, o mundo crerá que o Pai o enviou, né? O mundo vai crer que o Pai enviou Jesus quando a igreja se unir. Quando nós, individualmente, cada um de nós estiver lutando por essa unidade do Espírito. Cada um de nós estiver trabalhando para que o outro seja assistido, para que o outro seja servido, para que o outro seja ajudado. Porque juntos nós somos mais fortes. Amém? Outro dia eu vi uma frase num traseiro de um caminhão que dizia assim: sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos, ou seja, unidos, nós vamos muito mais longe. Amém? Quando eu me uno a alguém, a minha força redobra, né? Quando eu me junto com alguém, quando eu sou uma família unida, quando eu sou uma igreja unida, quando eu sou uma equipe unida, então o meu poder, ele vai se multiplicar, minha conquista vai se multiplicar e a bênção de Deus vai vir sobre mim. Por quê? Porque onde existe unidade, o Salmo 133 diz que há vida, que há derramar de bênção, que há derramar de unção. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o versículo final aqui. Os irmãos viverem unidos é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde existe unidade, vai se manifestar a bênção de Deus. Onde existe unidade, vai haver derramar de vida, de salvação. Amém? Então, lute para você ser uma pessoa unida a Deus, aliançada com Deus, na santidade. Lute para você promover a unidade na sua casa. Está lá um contexto de divisão, de discussão, peça perdão, renuncie os seus direitos, feche a boca quando começar um conflito. Peça a Deus que te ajude a ser nessa hora manso, a ser uma pessoa promotor da paz, porque nós somos embaixadores do príncipe da paz. E ore para que haja humildade, sinceridade, compaixão, gratidão e generosidade na sua alma. Amém? Diga: Senhor, faça de mim
uma pessoa agradecida e fiel em todas as coisas. Livra-me, Senhor, da cobiça, da usura, da ganância, da mesquinharia de Satanás, fazendo o meu espírito e a minha alma serem generosos pelo poder do nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, a sermos promotores da paz. Leva-nos, Senhor, a sermos pessoas que lutam pela unidade do Espírito. Que eu seja um contigo, Senhor. Que eu seja um com a minha família. Que eu seja um com os meus irmãos, o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Na unidade nós cresceremos, na unidade nós conquistaremos, na unidade nós seremos multiplicados e abençoados sobremaneira com o governo pleno de Deus sobre as nossas vidas. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor aí. Fica de pé. Fica de pé. Os pastores podem vir aqui para frente. Não, espera um pouquinho. Eu esqueci de uma coisa. Eu quero antes que a gente desce as mãos. Fecha aí os corredores. Não vai precisar da música, não. Vai dar tempo. Eu tinha um sonho. A gente ia dançar aqui hoje. Vocês querem dançar? Querem dançar? Então tá bom. Então os homens que querem dançar, vêm aqui para frente. Pode vir aqui para frente. Põe a música. Vamos fazer uma roda. Fazer uma roda de homens e de mulheres. Olha lá, ó. Deus nos deu uma igreja grande para a gente poder dançar. Faz uma roda que fecha lá, ó. Vai lá. Vai puxando a roda para lá. Vai, Beda. Puxa a roda para lá, ó. Vamos circundar o prédio. E as mulheres é outra roda. Os homens vão girar para um lado e as mulheres para o outro. Agora o trenzinho agora. Um põe a mão nas costas do outro. Vai lá, trenzinho.